Este vídeo é focado em fazê-lo entender o que são investimentos de renda fixa, que é a porta de entrada para todo investidor iniciante. Então, se você é um investidor iniciante, provavelmente esse vídeo se encaixa muito bem para você. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu me chamo Anderson, criador do canal, sócio explicador, e esses vídeos que eu estou fazendo aqui são para ensinar pessoas, principalmente iniciantes, a como investir dentro do mercado financeiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não esquece de curtir o canal aqui, porque essa é uma métrica boa para saber se vocês estão ou não gostando dos nossos vídeos. Esse aqui é o segundo vídeo de uma série de vídeos, uma playlist que a gente chama aqui dentro do YouTube, sobre renda fixa. O primeiro vídeo está aparecendo aqui nos cards para você e eu aconselho que você assista esse vídeo antes de dar continuidade nesse vídeo aqui, porque ele tem conceitos que eu não vou ensinar de novo nesse. Por exemplo, o que é uma taxa Selic, inflação, um pouco sobre a poupança. Então, caso seja do seu interesse, pausa esse vídeo aqui, assiste o anterior e depois você volta para esse. Vamos começar aqui explicando o que é renda fixa. Eu vou dar exemplos aqui de vários tipos de investimentos que você não precisa entender muito a fundo, eu vou explicar ele de forma superficial, mas a gente vai ter um vídeo para cada um desses investimentos. Então não se preocupa se você não entender ele de primeira. De forma um pouco mais resumida, a renda fixa é quando você pega o seu dinheiro e empresta a alguém e essa pessoa te paga esse dinheiro de volta com juros embutido ali dentro. Ou seja, você vai ganhar o seu dinheiro mais um percentualzinho. E como todo empréstimo, eu tenho que entender que forma que esse empréstimo será pago, quando ele será pago, e também qual que será a minha remuneração por ter emprestado esse dinheiro. Esses empréstimos que você faz podem ou não estar atrelados a um resgate fixo. O que isso quer dizer? Basicamente, você faz um acordo entre a outra parte e você falando, olha, o resgate desse dinheiro, o resgate é o retorno desse dinheiro para o seu bolso, é somente daqui a um ano. Então, se você fizer esse congelamento dessa aplicação, que é esse dinheiro que você está emprestando, geralmente tem um retorno um pouco melhor. Mas você também pode emprestar esse dinheiro com o que a gente chama de liquidez diária. Ou seja, a qualquer momento você pode tomar esse dinheiro de volta. Então, aqui há duas maneiras de pegar esse dinheiro de volta. Uma fixada, que você só vai pegar depois que esse prazo aqui acabar, e a outra é de liquidez diária, ou seja, você pode pegar a qualquer momento o seu dinheiro de volta. Geralmente, aquela maneira que congela o seu dinheiro até a hora que você pode pegá-lo de volta, costuma dar um pouco mais de dinheiro. Agora que você entendeu que esse empréstimo, esse investimento, pode estar atrelado a um prazo determinado ou não, vamos passar a chamar esse investimento, esse empréstimo, de título. Ou seja, é como ele é chamado dentro do mercado financeiro. Essa promessa de emprestar dinheiro e tomar de volta, devidamente regulamentada, a gente dá o nome de título. E aqui dentro da renda fixa existem dois tipos de títulos: os pré-fixados e os pós-fixados. Ai, Anderson, não entendi o que é isso. Calma, vou explicar. Então vamos começar com os pré-fixados. E por que ele leva esse nome? Porque é um título pré-fixado, após um determinado tempo, ele volta para o seu bolso com exatamente aquilo que foi prometido no momento que você o investiu, no momento que você comprou aquele título. Então é mais ou menos assim, digamos que você tem R$100 para investir hoje e daqui a 2 anos você vai pegar R$200. Então, você investe 100 para daqui a 2 anos pegar R$200 e até chegar nesse dia, seu título vai fazer movimentações. E quando chegar aqui, você vai tomar aqueles R$200 que foram acordados nesse dia. Ah, Anderson, e se eu quiser vender no meio desse caminho aqui? Você pode, não tem problema nenhum. Porém, você vai sofrer com o que a gente chama de marcação a mercado. E o que isso quer dizer, Anderson? Não se preocupe, eu vou fazer um vídeo exclusivo e único de marcação a mercado. Mas, resumidamente, veja, você tem a data da compra, a data da venda, e até a data da venda, a data que você vai resgatar exatamente aquilo que você viu no dia da compra, você vai sofrer várias variações no preço. Então, se você vender quando estiver em queda, você vai, entre aspas, tomar um prejuízo. Ou quando estiver em alta, você pode até lucrar um pouco mais. Só que
vender dentro de uma marcação a mercado geralmente é para algumas pessoas que entendem um pouco mais de investimentos. Se você não entende o que é marcação a mercado, não sabe, guarde o título até o dia do resgate, porque assim você vai estar assegurado que aquele seu dinheiro vai valorizar aquele percentual que foi acordado logo no começo. Agora que falamos dos pré-fixados, vamos falar dos pós-fixados. Como pré-fixado a gente compra hoje e sabe exatamente quanto que vai resgatar no futuro, o pós-fixado não funciona desse jeito. A gente não sabe quanto que vai resgatar nesse futuro aqui. E dentro dessa opção, a sua remuneração, o dinheiro que vem pelo seu empréstimo, fica atrelada a um indexador. Indexador é um índice, eu vou explicar um pouco melhor. Bom, temos vários tipos de indexadores. Por exemplo, a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, é um indexador governamental que vem atrelado com a saúde da nossa economia, por exemplo. Temos o CDI, que é um indexador que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que tem a ver com o setor bancário. Temos o IPCA, que tem a ver com a nossa inflação e vários outros tipos de indexadores. E dentro da renda fixa, as pessoas usam esses indexadores para refletir o dinheiro que vai te pagar de volta. Então, digamos que você empreste a um banco, ele provavelmente vai te pagar de volta algum percentual do CDI. Ou se você emprestar dinheiro ao governo, ele vai te pagar conforme a Selic ou o IPCA, por exemplo. Então, há várias formas de remuneração. Vou te explicar um pouco melhor cada uma delas. Vou começar com os títulos de dívida pública, que basicamente são os mais conhecidos dentro da renda fixa. E por que são chamados assim, títulos de dívida pública? Lembra que eu falei lá atrás que dentro da renda fixa você está emprestando dinheiro a alguém? Então, quando você compra um título de dívida pública, você está emprestando dinheiro ao governo, ao Brasil. E dentro dessa categoria temos os títulos do Tesouro Direto. Se você ficar curioso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site que mostra todos os títulos que estão à disposição hoje, mais uma simulaçãozinha, caso você queira brincar um pouco e saber quanto que vai resgatar no futuro, por exemplo. Veja que eles são separados em pré e pós-fixados, que você já sabe o que é, porque eu já expliquei isso para você. Também temos com os juros semestrais e sem os juros semestrais. Os que não têm juros semestrais não está escrito sem juros semestrais, simplesmente não tem esse nome. E o que significa isso? Qual é a diferença de com e sem juros semestrais? Bom, e qual é a diferença aqui? Basicamente, o Tesouro vai te pagar a cada semestre aqueles juros que foram acordados lá na data que você comprou aquele título específico. Então, passou um semestre, você recebe aquele percentual de juros. Passou outro semestre, você recebe mais um percentual de juros. E assim vai até acabar a data daquele título que você comprou. E aquele 100, já os que não têm juros semestrais, você vai receber tudo de uma vez no final daquele prazo que foi determinado. Voltando aqui. Já aproveitando o embalo, o período é esse que está na frente do indexador. Veja que tem, sei lá, Tesouro Selic 2027. Quanto que eu vou resgatar isso de volta? Tem aqui, ó, data do vencimento. Para mim está aparecendo essa data, para você provavelmente vai aparecer outra, a depender do dia que você está vendo esse vídeo. Agora, por exemplo, digamos que você quer comprar esse Tesouro IPCA mais 2045. O que esse monte de coisa quer dizer? IPCA, para quem não sabe, é um índice de inflação mais 5,49%. Então, se o IPCA estiver em 5%, você vai receber 10,49% de juros. E para quem não sabe, o 5,49% está marcado aqui nessa coluna de rendimento anual. Ah, Anderson, mas eu não tenho dinheiro, deve custar muito caro para investir nisso. Veja, esse título que eu acabo de falar para você custa R$ 31,69. Então, senhoras e senhores, com R$ 31,69 você já consegue começar a investir em Tesouro Direto. Ah, Anderson, e quando esse dinheiro volta para minha conta? Dia 15/5/2045. Isso se você comprar hoje na data desse vídeo. Se você estiver olhando esse vídeo no futuro, não vai ser essa data. A pergunta que alguns de vocês devem estar se fazendo: eu posso vender antes? E a resposta é sim, você pode. E você vai aprender um pouquinho melhor sobre isso quando eu fizer meu vídeo exclusivo sobre Tesouro Direto. Ali eu vou esmiuçar cada coisa aqui, eu vou explicar para você o que é marcação a mercado e todas as outras coisas que vêm atrelados
inclusive o imposto de Tesouro Direto. Bom, agora que a gente falou sobre os títulos de dívida pública, vamos falar também sobre os títulos bancários. Lembrando, existem 3 tipos de emissores de títulos. O terceiro eu falo um pouco mais para frente. Temos 4 títulos que são bem conhecidos, uma que é um pouco mais nova, acaba de entrar no mercado, que é o CDB, LCI, LCA, LC e o LIG. Esse LIG é um pouco recente, talvez você que é conhecedor de renda fixa não tenha ouvido falar sobre isso ainda, mas eu vou explicar. Bom, como no Tesouro Direto você está emprestando seu dinheiro para o Brasil, para o governo, que dentro dessa categoria, que também terá um vídeo exclusivo no futuro, você estará emprestando seu dinheiro para bancos e instituições financeiras e sofre um pouco mais de risco, porque é muito mais fácil um banco exclusivamente quebrar do que o Brasil inteiro quebrar. Consequentemente, as remunerações, o dinheiro que te retornam após o empréstimo, costuma ser um pouco maior. E lembre-se, dentro do universo dos investimentos, existe uma coisa chamada risco-retorno. Quanto mais risco você costuma correr, maior tem que ser o retorno para que aquele risco compense o retorno financeiro. E nessa categoria a gente também tem um indexador, que seria o CDI. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa de juros que os bancos usam para fazer transações entre eles. Então, esse costuma ser o indexador dentro do setor bancário, assim como a Selic costuma ser o indexador dentro do setor mais governamental. E dentro dessa categoria a gente tem os títulos de liquidez diária, que, como eu já expliquei, é a possibilidade de resgatar a qualquer dia aquele dinheiro que você emprestou. Mas também temos os títulos de vencimento fechado, ou seja, você não pode resgatá-lo até a data do vencimento, não há essa possibilidade. A depender da corretora, você até pode resgatar, mas geralmente não compensa, porque o prejuízo que você vai tomar é muito grande. Então eu não aconselho que você faça isso. Se você comprou algo que não é de liquidez diária, leve até o dia do vencimento. E como você vai saber a data do vencimento? Depende. Cada corretora te mostra isso de alguma maneira. Geralmente vem uma tabela escrita a rentabilidade, qual que é o título e qual que é a data de vencimento. Eu vou mostrar para você aí na tela como aparece dentro da minha corretora. Dentro do setor bancário, o título que costuma ser mais conhecido é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Nessa modalidade você está emprestando seu dinheiro para o banco para ele fazer o que bem entender com o seu dinheiro. E é uma modalidade que costuma cobrar imposto de renda. Então fica de olho nisso, porque às vezes tem um percentual um pouquinho mais alto, só que quando você desconta o imposto de renda dá na mesma ou até sai um pouquinho mais baixo que uma outra categoria bancária. Já LCI e LCA, que é letra de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, são isentos de imposto de renda e você não costuma pagar imposto por eles. E não se paga imposto neles porque o banco dentro da LCA precisa emprestar esse dinheiro para o agronegócio e dentro da LCI precisa necessariamente também emprestar esse dinheiro para o setor imobiliário. Como esses são setores de incentivo fiscal, o governo não cobra imposto sobre esse tipo de título. Bom, e por fim temos as LCs, que são letras de créditos. Elas são exatamente iguais aos CDBs, só que para financeiras e não para bancos. Bom, esses títulos são os mais conhecidos pelas pessoas porque são os mais ofertados também dentro das plataformas de investimento. E assim porque esses são os títulos garantidos pelo FGC. FGC é Fundo Garantidor de Crédito. E para que serve esse fundo? Caso algum banco que você emprestou dinheiro não honre com seu compromisso de pagar de volta aquele dinheiro que você emprestou, o Fundo Garantidor de Crédito entra, faz a intermediação e tira do bolso dele e devolve esse dinheiro para você. Óbvio, ninguém quer essa dor de cabeça, mas temos uma garantia que não pode ser tão cega assim. É bom você olhar o banco que você está emprestando, sim. E eu vou explicar isso em um outro vídeo sobre o setor bancário. E por fim, um título que não é tão conhecido e também é relativamente novo são os LIGs. LIG é Letra Imobiliária Garantida. Essa letra imobiliária garantida, ela não é coberta pelo FGC, ou seja, não tem aquela cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Tem aqui um porém. Assim como a LCI,
Uma ligue é emprestar dinheiro para o banco e o banco usar esse dinheiro para o setor imobiliário. Mas há aqui uma garantia, que não é a garantia do FGC, como eu já falei. É a garantia do próprio imóvel. Então você vai ter como garantia aquele imóvel que está fazendo parte daquele empréstimo que você fez. Que a depender do investimento, isso é até melhor que o FGC, mas é papo para outro vídeo. Bom, já falamos aqui de dois emissores de títulos, que é o governo e os bancos. Lembra que eu falei que tinham 3 emissores de títulos? Então, o terceiro emissor de título são as empresas. Ah, Anderson, é negócio de bolsa, né? Não. As empresas também conseguem emitir títulos de renda fixa. Se você quiser saber sobre bolsa, seria renda variável. Então, tem uma playlist sobre isso aqui também. Dentro dessa categoria, é mais utilizado o indexador como o IPCA, que é atrelado à inflação. E por não ser do setor bancário, não há garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito aqui. E dentro desse setor nós temos títulos como CRI, CRA e debêntures. Vamos começar pelo que é um pouco mais complexo, que são as debêntures. Dentro de debêntures você empresta o seu dinheiro para empresas de vários setores das mais diversas formas. Então é um pouco complexo de explicar uma regra, porque não há um padrão quando se trata de debêntures. Tem debenture que só te paga tudo de uma vez no final, tem debenture que vai te pagando mês a mês um percentual, que é a amortização. Tem debenture que só vai pagar os juros mês a mês ou semestre a semestre, então é meio que uma bagunça. Você tem que ver um por um para entender cada um deles. Bom, e como que você pode fazer para entender como que vai ser o recebimento desse dinheiro? Vai ser semestral, mensal, vai ser tudo de uma vez no final, você vai amortizar? Você precisa ver um papel chamado prospecto, que, sendo bem sincero, a maioria das pessoas não lê o prospecto das empresas, porque é um chulhumaço de umas 40 páginas geralmente. Mas, dependendo da corretora, eles te dão isso um pouco mais mastigado, em formato de tabela. Então há uma tabela dizendo, assim como no CDI, dizendo qual a empresa, data, prazo, todo esse tipo de coisa. Agora temos o CRI e o CRA, que assim como o LCI e LCA do setor bancário, eles são isentos de imposto de renda, porque, de novo, o governo deseja incentivar esses setores. Então, diferente das debêntures, o CRI, que é certificado de recebíveis imobiliários, você está emprestando dinheiro para empresas do setor imobiliário, e o CRA, certificado de recebíveis do agronegócio, você está emprestando dinheiro para empresas do agronegócio, que são isentas de imposto de renda. E depois de ver esse chulhumaço de coisa que eu falei aqui, você se pergunta qual é o melhor investimento? E a resposta vai ser sempre depende. Não há um melhor investimento. Se eu quero viajar daqui a um ano, eu não posso ter um dinheiro que vai ficar congelado por mais de um ano. Então, eu preciso saber qual o tempo de investimento. Se eu quiser correr baixos riscos, eu não posso ir para um investimento muito arriscado. Se eu quiser altos ganhos, eu tenho que ir para um investimento mais arriscado. Se eu estou investindo um dinheiro que eu preciso dele a qualquer momento, tem que ser de alta liquidez. Se eu não preciso dele a qualquer momento, tem que ser baixa liquidez, que geralmente vai te trazer um retorno melhor. Então veja, tem vários fatores envolvidos aqui. Cada caso vai ser um caso bem específico. Não tem como dizer qual que é o melhor investimento. Existe o melhor investimento para você, que às vezes não é o melhor investimento para mim. O Anderson, eu estou com dúvida. Normal, é comum você continuar com dúvida após tudo isso que eu falei, porque é muita informação. Então, você só vai aprender mesmo na prática. Abra uma conta numa corretora e comece a investir seu dinheiro. Comece de baixo, invista R$30, tenho certeza que não vai te fazer falta. E se tiver alguma dúvida, pode falar comigo aqui nos comentários ou me chamar lá dentro das redes sociais. Meu Instagram está aparecendo aí na sua tela. Eu não esgotei todos os investimentos que tem dentro da renda fixa. Existem mais alguns, só que os mais relevantes, os mais utilizados, são os que eu falei aqui, pelo menos na minha opinião. Se esse vídeo te agregou valor, não esquece de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!